E os dias passaram a começar diferente aqui depois que eu fui numa consulta. Minha pressão acusou alta na consulta por várias vezes, não foi uma única consulta. Então eu tô tendo que fazer esse controlinho de pressão aqui todos os dias, de manhã e à noite. Mas até agora, desde que eu venho fazendo, ele apresentou que a pressão não tá tão alta assim. Mas vamos lá, né? Não, não venha. Onze por 8. Ó, 11 por 7, 12 por 7, 10 por 8, 11 por 8. Hoje tá mais baixo que ontem. Achou que ia me pegar, né, a pressão alta? Não me pegou, né? Rude! Preparar o café da manhã e quer ver, tem alguém aqui que tá louco pra ir lá fora, né? Rude, tá louco pra ir lá fora. Só que tá escuro ainda, daqui a pouco eu solto ele. Colocar uma água pro café e pegar as coisas pra fazer café. Eles é um pentelho. O café da manhã hoje vai ser um pão com a pastinha de frango que eu fiz, que logo eu passo a receita aqui pra vocês. Vamos tascar no pão, né? Aí eu dou uma esquentadinha nisso aqui, no micro-ondas. E aí depois de quentinho, eu coloco uma folhinha de alface, que já tá lavadinha, bonitinho. E coloco os tomates. Pronto. E esse é o café da manhã. Agora o cafezinho. E tem alguém que fica aqui nos pés da gente, ó. Não dá nem pra gente se mexer, né? Que pisa no rabo do gato. É. Nela pra não precisar colocar açúcar e ficar mais docinho. E esse café, ele é bem solúvel, ele não empelota. Tem alguém reclamando pela fora. E é só mexer e tá pronto o café. Eu vou soltar essa fera. Olha lá. Quer ir lá fora? Quer ir lá fora? Só que antes eu preciso ver se a porta lá tá aberta. Pra depois eu te soltar. Vai pra lá. Não, senhor, ainda não. Vai. Vai que eu preciso ver se a porta tá aberta. Aquela portinha ali, a portinha dele. Essa aqui. Só que às vezes o gato passa aqui de manhã, tem outro gato que vem, então ele passa aqui de manhã e deixa aberto. O Rudy não sabe sair por aqui, mas o outro gato sabe. Mas hoje tá fechada. Então vamos lá soltar a fera. E abrir a garagem lá, que ele gosta de entrar lá. O dia tá bonito hoje. Ó, só tá esperando. Só esperando uma oportunidade, né? Pronto, tá livre. Olha que bonito que tá o dia. A lua lá. E o dia amanhecendo. Acho que vai fazer um dia bem bonito hoje. Deixa eu abrir aqui pra ele entrar. E ele tá lá. Agora ele cheira tudo.
Agora eu vou trocar as coisas dele, mas não vou mostrar, né? Porque é um trabalhinho sujo. Rude tá tratado, então basicamente o que eu faço? Trocar a raçãozinha dele, água ele não toma ali, nem adianta colocar, e limpar a caixa de areia. Então eu limpo todos os dias a caixa de areia dele, ali é o cantinho dele de fazer as necessidades. A água ele só toma no banheiro, então quando ele vai lá, ele sempre pede pra alguém. Tem que abrir a torneira pra ele lá, que tem as ervinhas pra ele, a graminha, ó, que ele gosta de comer. Tem que plantar mais. Ele gosta de tomar água no banheiro, daí ele sempre pede pra alguém abrir a torneira pra ele lá quando ele tá com sede. Ele toma bastante água. As 3, 4 vezes ele pede pra gente abrir a torneira pra ele. E é isso, agora eu vou me trocar de roupa e bora caminhar que o dia tá lindo. Nós estamos aqui na caminhada e lá atrás, olha que coisa mais maravilhosa, aquele sol atrás da gente. Nem sei se vai aparecer eu ou só minha sombra, mas o sol tá lindo hoje. Tá calor e nós estamos em pleno julho. Só que eu acho que hoje, a partir de hoje vai mudar. Porque eu já tô vendo umas nuvens de chuva lá. Eu acho que logo vai fazer vai chover, tem previsão pra chuva hoje. E daí vai esfriar de novo. Pra cá nós temos um céu azul. E pra cá tá vindo chuva. Tudo preto o céu. Reta final da caminhada. E pra quem viu quando saímos de manhã o sol estava maravilhoso, agora nublou tudo pra chuva. Estamos quase chegando em casa. Deu 1 hora de caminhada e ó, o meu fôlego já como é que tá. Então estamos na rua, chegando. Caminhada do dia ok. Se der, nós fazemos mais uma tarde. Se não chover. Se não, a do dia já tá paga. Essa daqui é a minha planilha de calorias. Eu uso ela no computador porque eu tentei usar aqui no meu celular e não foi. Então eu vou mostrar daqui. Eu sei que vai ficar meio ruim a imagem, mas é assim, ó. Eu procuro o alimento aqui, por quê? Porque nessa tabela aqui, ó, que eu coloquei, tabela de alimentos, eu coloco todos os alimentos. Eu pergunto pro ChatGPT, quantas calorias tem tal coisa? Venho aqui e coloco em ordem alfabética. E aí ele tá formatado aqui. Então eu procuro o alimento, eu coloco a quantidade que eu comi, coloco, e ele já aparece para mim as calorias e as proteínas. Essa planilhinha aqui do lado, eu criei ela porque eu gosto de visualizar quanto que ainda falta para calorias, quanto que ainda falta para meta de proteínas. E eu separei por café da manhã, almoço. Só que eu não coloquei aqui, eu só coloquei essa faixa amarela porque senão ele vai desconfigurar a fórmula. Porque se você pegar aqui, ó, você vai ver que ele tá com a fórmula C e com PROC C e PROC V. Então é melhor não desfazer. Essa planilha eu vou deixar disponível para vocês ali gratuita, tá? O link dela para vocês acessarem. E aí vocês só vão ter o trabalho de mudar aqui cada alimento que for diferente do que tá ali. Eu deixei o básico, arroz, feijão, café, mas você pode colocar o que você come e perguntar pro ChatGPT. E aí você vem aqui e só muda aqui, ó. Aqui você vai pesquisar, ver tudo que você tem ali e coloca a quantidade. Pode ver que aqui, por exemplo, eu coloquei isso aqui porque aqui era um prato com várias. Eu tinha colocado a caloria com uma travessa de salada, né? Então aqui eu só coloquei uma folha. Aqui foi só 2 rodelas de tomate. Então, mais ou menos isso que eu vou fazendo aqui. Daí ele já faz o cálculo certinho pra mim das calorias e das proteínas. E aí ainda eu sei o que eu tenho no dia. Então aqui ficou pro lanchinho da manhã, que às vezes eu faço, né? Às vezes não. Almoço, café da tarde e algo que saia fora do combinado. Então essa aqui é a planilha, tá? Vou deixar disponível para vocês aqui gratuitamente. E enquanto eu trabalho aqui no meu computador, meu óculos vai fazer reflexo, mas não tem o que fazer porque a luz está acesa e eu tô trabalhando aqui. Enquanto eu trabalho aqui, eu quero conversar com vocês sobre uma decisão que eu tomei esse ano, uma decisão que foi bem importante na minha vida, tá? Mas que faz parte desse meu processo de mudança, que faz parte desse meu processo de estar querendo viver a vida que eu quero, viver da internet, né? Então, foi uma decisão que eu tomei, que talvez não tenha sido tão fácil assim, mas era o que eu sabia que eu tinha que fazer, né? Então, gente, eu tava passando por um processo seletivo. E tava tudo certo, tinha dado tudo certo. Eu acredito que eu já tava dentro da empresa porque eu já tava indo com a entrevista com a dona da empresa. Era uma multinacional, tinha benefícios bons, tinha um salário razoavelmente bom, não era dos piores, né? E eu disse não. Eu sei que muita gente vai me julgar,
porque tá renderizando meu vídeo aqui, tá? Então só tô esperando ele e tô falando com vocês. Eu sei que muita gente vai me julgar, porque muita gente sonha com essa oportunidade, né? Com uma oportunidade assim, com trabalho CLT, ainda mais para quem tem mais de 40 anos, assim como eu, né? Então é mais difícil ainda de você encontrar um emprego. E aí tinha um salário bom, razoavelmente bom, tinha uns benefícios bons, né? E principalmente na situação que eu tô. Então tô tentando viver da internet e não é fácil viver da internet, sabe? Peraí, já volto. Porque, assim, trabalhar com a internet não é como todo mundo fala, que é só alegria, só festa e muito dinheiro entrando na conta. Porque trabalhar com a internet tem um lado bom, que é o que todo mundo enxerga, né? Que é a liberdade, é você trabalhar de casa, é você fazer o teu horário, é você acreditar no teu sonho. Só que trabalhar com a internet também tem o seu lado negativo. Não existe aquele salário todo mês. Você acorda muitas vezes sem saber se vai entrar dinheiro ou não naquele dia. E você precisa trabalhar e produzir conteúdo mesmo quando você não está inspirado ou quando você não tem vontade. Porque esse é o teu trabalho, você depende disso para ganhar dinheiro. E você precisa criar produtos novos para você vender também, porque você depende disso na internet, certo? Se você procrastinar, ninguém vai te cobrar. Mas também ninguém vai pagar as tuas contas. Deixa eu abrir a porta que eu acho que tem um gato querendo entrar. Então vocês devem estar se perguntando, por que eu fiz isso? Por que é que eu tomei essa decisão se eu já estava praticamente contratada? Com mais de 40 anos, uma multinacional boa, um vale alimentação bom, um salário bem razoavelmente bom também, né? Só que na verdade, eu comecei a colocar tudo no papel, colocar tudo na ponta do lápis. E colocar os prós e os contras. Transporte. Eu ia ter que pegar 2 ônibus por dia, e isso é descontado do salário, né? Ou eu tinha que caminhar 18 minutos todos os dias de pé, não que isso seja um problema pra mim, porque eu amo fazer caminhada. Só que 18 minutos num dia que tá gostoso pra caminhar, vai que é uma beleza. Agora, todos os dias, com sol escaldante às vezes, com frio congelante, com chuva, aí se você começa a colocar, você vai vendo que não é tanto assim, né? E aí, também o salário. Eu coloquei na ponta do lápis com todos os descontos e impostos que ele ia ter, acabou que ele ficou bem próximo do que eu ganho hoje, bem próximo mesmo. Então, para que eu ia deixar hoje tudo que eu tenho aqui? Eu posso fazer caminhada, eu posso fazer o meu pilates, eu posso me exercitar a hora que eu quiser, posso ir no horário de herdeira na academia se eu quiser. Eu posso acompanhar meus pais nas consultas, eu posso acompanhar meu irmão nas consultas. Eu não preciso deixar de lado o meu tratamento dentário que eu estou fazendo e nem o tratamento para a coluna, porque se eu começar um CLT eu tenho ponto para bater, eu tenho que estar lá naquele horário determinado, né, das 8 às 18, então eu vou ficar mais tempo na frente de um computador sentada lá, porque muitas vezes você entra às 8, mas você nunca sabe se você vai sair às 18, né? Às vezes, me alimentar de forma errada, comer na frente do computador, comer muito mais carboidrato, né? Então, hoje eu tenho essa liberdade de controlar minha alimentação, de fazer minha caminhada, de fazer pilates, de fazer exercício, de estar acompanhando meus pais, acompanhando meu irmão. E eu coloquei tudo isso na ponta do lápis. E eu vi que só o salário, só o fato de eu ter um salário não compensa, porque olha só, eu ia ter que abandonar meu sonho, porque eu não ia ter tempo de gravar. Porque mesmo que você fale, mas o que você faz de noite? Eu não sei se eu ia sair às 18 horas, porque eu sei que essa rotina de folha de pagamento e RH, a gente nunca sai no horário. Então teve empresas que eu trabalhei que às vezes eu saía meia-noite da empresa, sabe? Mesmo a gente falando, mas você não pode fazer tantas horas extras. O RH pode, porque o RH é que faz a folha de pagamento, então eu sei como é que funciona lá dentro. A gente pode tudo. Então, se a gente quiser trabalhar 4, 5 horas extras por dia, a gente faz isso acontecer. Então, eu coloquei tudo isso na ponta do lápis, sabe? E aí, o que eu vi? Que não ia compensar. Porque eu ia ter que abrir mão desse sonho de viver da internet, porque eu não ia ter tempo de gravar. Fim de semana, provavelmente, eu ia estar bem cansada mentalmente, e até a minha coluna, talvez, ia estar com muito mais dor do que eu já tenho hoje, né? Eu ia ter que parar de caminhar, eu ia ter que parar de me alimentar saudável, iam voltar as enxaquecas. Então, eu coloquei tudo isso na ponta do lápis, e eu decidi
seguir o meu sonho. E daí eu comecei a olhar para a internet como um trabalho de verdade. Porque até então eu estava encarando a internet, por mais que eu quisesse que ela fosse o meu trabalho, eu estava encarando como se fosse um hobby. Então eu gravava lá de vez em quando, eu não me profissionalizava tanto, ou assim, porque daí quando eu resolvi colocar a internet como meu trabalho, eu sei que eu preciso gravar todos os dias os meus conteúdos, porque eu quero viver disso, né? Eu preciso criar produtos, eu preciso criar roteiros, eu preciso entender o que eu estou fazendo. E por outro lado, enquanto eu dizia que eu queria viver da internet, eu estava fazendo isso só quando sobrava tempo ou só quando eu me lembrava. E agora eu preciso me lembrar todos os dias que eu preciso gravar conteúdo. E a partir disso, dessa decisão que eu tomei, eu resolvi mudar muita coisa por aqui. Agora, eu planejo os meus conteúdos de todos os meus canais. Eu estipulei horas para mim trabalhar. Eu tô tratando a internet com muito mais profissionalismo. E eu tô tentando agir realmente como uma pessoa que já vive da internet. Eu não sei se essa decisão que eu tomei foi a certa. Talvez, daqui a 1 ano mais ou menos, eu descubra que foi ou não. Mas eu sei que se eu aceitasse aquela vaga, eu passaria o resto da minha vida me perguntando: e se eu tivesse tentado de verdade? E então eu resolvi tentar. E resolvi seguir o meu sonho e o meu coração.